Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tiemi Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. Esta websérie tem o objetivo de apresentar novas possibilidades de atuação no mundo aos jovens que estão neste momento no ensino médio e que estão se preparando para o mundo do trabalho. E hoje nós temos uma convidada muito especial, porque a profissão dela é uma investigadora do trabalho do futuro. O nome dela é Datize Biasi e eu estou bem feliz de tê-la com a gente hoje. Olá, Gustavo, tudo bom? Que bom que você veio! Hoje nós vamos conhecer uma profissão bem diferente, hein? Investigadora do trabalho do futuro. Tá conferindo lá? A websérie tá ficando muito bonita. Nós já estamos na edição 44, episódio 44. Olha que coisa boa. Vamos chegar a 50. No meu YouTube você tem uma playlist com a websérie Profissões de Futuro. Já tem 44 profissões de futuro apresentadas lá, hein? Que coisa boa, né? Daqui a pouco a Datize entra e a gente começa a conversar. E vocês como estão? Eu estou bem feliz com o desenvolvimento desta websérie, os comentários. E hoje eu queria fazer uma provocação com vocês sobre o momento para eternizar. Hoje é Dia dos Namorados e está se falando muito sobre o amor, né? E ontem, no workshop que eu fiz online, eu fiz uma provocação com os participantes e quis saber qual o momento que você gostaria de eternizar. E aí os momentos, engraçado, né? Todos os momentos eram um silêncio em que a gente apenas olhava, um olhar, né? Então, a partir disso a gente percebe que o amor é um silêncio, é um sentimento que a gente tem e naquele momento que a gente percebe é um instante de silêncio e puro amor. Que bonito, né? Foi muito bonito. As mulheres, todas elas relataram seus momentos que gostariam de eternizar. E a gente se emocionou com todos eles. Foi muito interessante. E vocês? Algum momento para eternizar? É muito importante. Quando a gente se descobre o que é desperdício, a gente consegue perceber a beleza dos momentos singelos. E se a gente fica muito focado, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, quantos compromissos, e aí acaba perdendo a beleza, né, da rotina, daqueles momentos. Hoje também foi uma coisa bem bonita em casa. Minha filha acordou e me pediu um abraço. É um momento singelo, né? E a gente abraça e ficamos uns instantes abraçados. Momento para se eternizar. Deixa eu ver, daqui a pouco ela tá chegando já, gente. A Datize entrou. Olha lá, agora ela vai pedir a solicitação. Datize, seja bem-vinda. Fez aqui pedindo. Oi, Tiene. Oi, Tudo Datize! bom? Melhor agora que você Uhul! chegou! A gente Tudo estava bem? aqui fazendo um esquenta, como você é pontual, as duas pontualmente você já está aqui comigo no ar. Com certeza. Coisa boa. Temos que aproveitar nosso tempinho de live. A gente tem uma hora para a gente aproveitar de É, ponta a ponta. Muito bom. Prazer estar aqui com você. eu já vou começar provocando você. Eu tô falando que hoje é dia do amor, o pessoal tá falando muito sobre o amor, e a minha provocação é: tem um momento que você gostaria de eternizar? Um momento assim que Nossa, você. Tiene. Um só que você gostaria de eternizar, se você pudesse lembrar desse momento e contar pra gente, assim, um momento. A gente falando de amor de uma forma muito ampla, né? Não é só um amor romântico, né? Mas porque eu, como caçadora de desperdícios, gosto de colecionar histórias, né? E aí, um
momento para eternizar. Você lembra de um? Mas, TM, tem tantos momentos. Deixa eu pensar aqui em um momento para eternizar. Um momento para eternizar. Ai, ai, ai. Eu gosto muito de um momento. Eu vou aproveitar que a minha mãe entrou aqui na live também. Adoro. Oi, mamãe. Aproveitando o Dia dos Namorados, eu vou lembrar de um momento que foi muito marcante para mim. Nós fizemos uma viagem em família e nós estávamos num parque e começou a chover. E aí a gente pensou, putz, mas que chato, né? A gente não vai conseguir se divertir, tá chovendo hoje, enfim. E ao contrário, aquilo foi um momento assim de muita diversão, foi um momento de muito amor. A gente aproveitou aquilo para tornar aquilo divertido. Então eu lembro assim da gente correndo e pulando em cima das poças de água que se formavam e tornando aquele momento super agradável. Eu acho que é só quando você tem realmente muito amor e muita harmonia entre as pessoas, você consegue ter esse poder de tornar algo que pode não ser tão interessante, algo bacana, divertido e memorável. Então, vou trazer esse momento para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. Que coisa bonita! Yeah! Muito Existem bom. as versões, né? Cada pessoa tem a sua versão sobre o mesmo fato, né? É o olhar, né? E é por aí que a gente vai começar Exatamente. aqui. Esta websérie tem objetivo, já estamos na edição 43 ou 44, agora já estou meio aqui perdida. Mas o objetivo é apresentar 50 profissões de futuro. E hoje nós estamos com a própria. Qual a profissão de Datise? Datise Biasi é uma investigadora do trabalho do futuro. Olha só! Todo mundo quer saber, todo mundo ficou se questionando, mas que profissão é essa? Onde você encontrou essa mulher? Meu Deus, eu falei, calma, calma. Sexta-feira a gente vai descobrir tudo. Vocês participem, façam as perguntas e vocês vão saber. Vamos começar a desenrolar logo esse negócio. Muito bom, time. Aliás, assim, achei o máximo a proposta. Fiquei super feliz com o convite, porque a gente precisa dar novas roupagens ao que a gente vive hoje, mais do que nunca, né, time, com o momento de mundo que a gente tem vivido. E pensar não só em profissões do futuro, mas o que é que a gente já faz hoje, com que cara que isso pode se tornar cada vez mais o futuro no presente. Eu acho que é essa provocação que eu trouxe, assim, quando surgiu a proposta. E acho que é um pouco disso que eu tenho feito também, né? Então, primeiro, eu acho que trazer esse nome dessa profissão, né? Investigadora do futuro, do trabalho do futuro, enfim, foi graças a você também, né? A me provocar. E da onde vem isso, né? Eu acho que vem de um desejo de entender que melhores formas a gente tem de colocar a nossa melhor entrega de valor para o mundo. Então, de que forma a gente consegue investigar dentro da gente onde é que mora esse espaço de entender quais são nossos valores, habilidades, enfim, melhores entregas, e de que maneira o mundo também está se transformando para receber esse melhor de nós. Então, ser essa investigadora tem a ver com isso. Investigar esse trabalho como formato, mas investigar como fazer esse formato ser possível. Quando a gente muitas vezes vê coisas, hoje está meio cansado da forma como a gente faz. Então, o que a gente pode fazer de diferente? O que mora dentro de nós? E como as organizações também estão se replanejando para fazer esse futuro do trabalho ser melhor. Então, é um pouco disso tudo que esse trabalho, que essa profissão vai abranger. Agora, a pergunta que não quer calar é: como é que você chegou neste lugar? Como é que você chegou nesta profissão, né? Conta um pouquinho a sua jornada para inspirar a gente. Sim. Ai, Tieme, como eu cheguei nesse lugar? Eu sou comunicadora de formação, sou publicitária de formação e comecei a minha carreira nesse meio de publicidade, de agências, e depois eu fui para trabalhar em empresas, e aí nisso trabalhando em áreas de vendas, de marketing, e depois de um tempo eu senti que ainda não era ali o meu lugar, não era exatamente ocupando essas áreas nas organizações, embora eu realmente gostasse muito de comunicação, de me desenvolver como comunicadora, mas não era
não era ali, talvez não era com marketing, vendas, enfim. E aí eu encontrei um espaço dentro da área de RH. Então eu tive um convite para trabalhar na área de RH de uma empresa com uma grande amiga. E a partir daí eu falei, é isso. Eu consigo juntar um potencial, uma habilidade de comunicação para poder levar, talvez, engajamento, ações, atividades para as pessoas dentro das empresas. Então eu trabalhava com endomarketing, eventos, comunicação interna, que era uma forma de colocar todo mundo no mesmo barco, era uma forma de mostrar, gente, olha, a empresa está indo nessa direção, vamos juntos. Eu me encontrei nesse lugar, achei super bacana, fiquei 5 anos trabalhando com essas posições em RH, depois fui para uma outra empresa também, começar uma área relacionada a isso. Mas eu já tinha talvez esse incômodo e nem trabalhando no RH, ou talvez por trabalhar com RH, ele ficou maior, que era ver que a gente tem uma lógica de trabalho dentro das organizações que ela é um pouco incômoda quando a gente olha para algumas questões políticas, para algumas questões hierárquicas, que a gente poderia talvez fazer as coisas de uma forma mais participativa, enfim. E eu já vi algumas empresas mudando, tipo, vendo novos modelos, novos formatos. Eu falei, olha, tem coisa diferente acontecendo no mundo. Eu vou dar uma pausa, eu tive o privilégio de fazer isso, acho que é importante mencionar, né? A qualquer um que consegue fazer uma pausa na sua carreira, que consegue tirar um ano sabático, eu tive esse privilégio, essa oportunidade, e eu fui estudar outros caminhos, eu fui estudar novas economias, eu conheci uma futurista, fui me aperfeiçoar na metodologia que ela tem, que eu já fluxonomia 4D, eu estou bem ligada até hoje, eu trabalho com essa futurista, que é a Lala Benzelin. E nisso eu falei, olha só que tem realmente uma forma da gente fazer diferente dentro do trabalho. E aí eu comecei a ver, olha, dá para fazer isso, olha, as organizações estão olhando para colaboração, estão olhando mais para colaboração, olha, tem métodos que a gente consegue levar para dentro das empresas, que eles são mais equânimes, que a gente consegue ter mais participação de todo mundo, né, que são métodos autogeridos. E aí entender que entrando nisso tudo, eu falei, cara, não é só a gente fazer, mexendo aqui e acolá. Todo o nosso pensar do trabalho, ele está se remodelando. E é aí que eu abri essa caixinha do futuro do trabalho, que é também esse lugar que a gente olha um pouco ali à frente. Óbvio, tem muitos sinais visíveis que a gente já está vivendo, principalmente agora, no meio da esse momento, né, de isolamento, de trabalho remoto. São coisas que já são sinais de uma mudança, mas tem muita coisa que está sendo já prevista para acontecer nos próximos 5, 10 anos. Aí quando eu abri essa caixinha, eu falei, nossa, é nesse lugar que eu quero estar. E foi assim que eu cheguei nessa minha profissão hoje, já há 3 anos, como uma investigadora desse trabalho do futuro, Tieme. Eu estou bem contente, bem feliz. Coisa boa. E me conta como é que você faz esse trabalho, né? Como é que ele acontece? Porque é tudo muito novo, não dá nem para imaginar. Então vai narrando aí para a gente começar a fazer o desenho mental aqui. Super! Se é que, vamos lá, é tão orgânico, Tia, acho que tudo que é novo, a gente vai colocando um pezinho, experimenta, vê se é, se não é, a gente tira, põe o pezinho em outro lugar. Então foi meio que dessa forma que eu também fui compondo. Eu sinto que uma maneira, como é que eu comecei, né? Eu também busquei outras competências que estão relacionadas a esse trabalho do futuro. Eu pensei, eu preciso desenvolvê-las em mim para poder falar sobre elas, né? Então hoje um grande lema que eu carrego eu procuro viver em mim esse futuro do trabalho para poder falar sobre ele. Então, se eu te falar, claro, tem ali uma empresa esperando alguém para falar sobre, para investigar o futuro do trabalho. Não. Eu comecei a entender, por exemplo, hoje eu me tornei, ao mesmo tempo que eu fui buscando entender mais sobre o futuro do trabalho, eu também fui me desenvolvendo como facilitadora. Porque minha visão me mostrou ali nessas minhas pesquisas que você poder ser um líder facilitador era uma competência também relacionada a esse futuro no presente. Que é de que forma a gente consegue conduzir equipes, entendendo como a gente pode extrair o melhor do coletivo do que você ter aquela postura do líder que tem as respostas exatas e dá a direção. Isso está se transformando, isso mostra pra gente, esse futuro do trabalho mostra que essa postura do líder, ele está em transformação. Então, preciso transformar essa competência em mim também para entender como é que isso vai impactar no trabalho. Então, eu fui me conectar com facilitação, trabalho até hoje com o pessoal da Elect Educacional, que é um
consultoria maravilhosa em formação de facilitadores, porque esse é um pedaço desse futuro do trabalho. Ao mesmo tempo, eu continuei conectada ali com essa futurista, com a Lala Deselin, com a fluxonomia 4D, que apesar de não olhar especificamente para o futuro do trabalho, estou olhando para um cenário macro de mudanças, né, de novas economias. Legal, então também dá para a gente beber daqui. Ao mesmo tempo, e hoje eu estou super conectada com um trabalho em rede, então eu fui mergulhar nesse trabalho em rede. A primeira vez que eu tive a chance, eu fiz parte de uma rede chamada The Tribe, que era uma rede que promovia o empreendedorismo autoral. Então, de que forma a gente conseguia em rede alavancar mais projetos que fossem autorais. Mergulhei nele. Foi um projeto de 1 ano, depois comecei outros projetos. Hoje sou cofundadora de uma rede chamada Hub 528 Hz. Nós temos um hub que promove transformação organizacional com esse trabalho conectando profissionais e metodologias, que não é um trabalho que eu ou uma outra pessoa faz, mas é a gente entender onde é que tem pessoas que têm talentos que nos ajudem a levar empresas, profissionais para esse novo lugar. Hoje também sou parte do The Forest, que é uma outra rede que também olha para essa transformação organizacional, para a cura das organizações com um olhar sistêmico muito forte. Ou seja, Tcheme, como eu estou compondo, é justamente isso, eu estou puxando várias abinhas, vários pedaços aqui do que seriam esse futuro, experimentando eles, porque são eles que vão me ajudar a ter uma sensibilidade sobre, nossa, isso realmente está transformando o indivíduo, está transformando o profissional. Ah, olha, dá pra gente fazer diferente, dá pra gente organizar a nossa forma de trabalho de uma nova forma. Então, peraí, deixa eu colocar essa forma de trabalho em prática para falar, ela é possível. Então, é um caminho de experimentação total, que para mim, ele é o próprio futuro. Eu enxergo esse futuro do trabalho como um lugar onde você compõe, seu trabalho vai ser uma composição de fontes de renda, de entregas de valor com base nas suas diferentes habilidades. Não quer dizer que eu me formei em algo e que eu vou ser só aquilo e vou entregar só aquela minha competência que eu saí da faculdade, por exemplo, com ela. Não, se eu sei desenvolver outras coisas, por que não fazer essa gestão das minhas diferentes entregas? Claro, isso vai demandar novas formas da gente se ver como profissional, vai demandar que a gente se enxergue como um produto, um serviço, muitas vezes a gente não pensa nisso, vai demandar que a gente tenha uma gestão do tempo que a gente nem sempre se preocupou em desenvolver. Então, claro, vai demandar coisas novas, mas a partir do momento que você se experimenta em várias coisas e entende que você pode gerar valor e ser remunerado por isso, isso para mim é muito mais o futuro do trabalho do que você estar permanentemente em um único local, gerando valor para uma única empresa, por exemplo. De novo, não quer dizer que isso não vai acontecer, pode continuar acontecendo, mas que a gente vai começar a ver mais formatos assim, múltiplos, fluidos, e é isso que eu estou vivendo. Colocando esse pé e entendendo se esse caminho que a gente constrói. Então, esse construir e desconstruir contínuo, acho que é a forma de dizer por onde começar, como faz experimentando. Então, é isso que eu tenho vivido. E eu percebo. E qual que é a sua bússola? É confortável, é desconfortável, mas você quer continuar aí? Porque assim, você falou que está há 3 anos agora, né, que você colocou o pé dentro disso e está aí atuando dentro de uma coisa que você falou, olha, agora eu entendi o meu Ikigai, o meu propósito, e eu estou atuando aí há 3 anos aqui desta forma. Eu compreendo bem, porque eu também estou bem nesse barco. E Sim. participei de redes e participo ainda de redes que são as mesmas, por exemplo. E bebemos da mesma fonte, né? E qual é a sua bússola? Porque você fala agora e você fala com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, sabe? Conta um pouquinho sobre Sim. isso. Ai, Jimmy, será que... Deixa eu pensar, acho que a bússola Eu tive muita crise com essa bússola, vou falar bem a verdade. Aí a hora da verdade ainda tise. Eu pensava assim, acho que essa bússola tá quebrada, né? Eu não sei, será que eu sei para onde eu tô indo? Será que você tá marcando a direção? Será que eu te sigo, bússola? Eu tive algumas crises, porque tem algo um pouco romantizado, Tieme, não sei se você sente isso, relacionado à busca do propósito. Ai, Mas, propositice, né? Pois é.
É a propositite. E assim, eu sinto que é algo que, bom, pelo menos a partir da minha geração, talvez gerações anteriores não tivessem condição de olhar para esse lugar de propósito, para essa bússola, né? É assim, tem oferta naquele segmento de mercado, se especializa e faz, né? Hoje, graças assim, a um avanço não só econômico, mas tecnológico, a gente tem condições de fazer melhores e diferentes escolhas, né? Mas eu acho que talvez até a falta de você ter mais poder de escolha faz com que você fique com mais dúvidas. Mas enfim, propositite. Chega um momento que você fala assim, mas para que eu sirvo, né? Tô entregando o quê dos meus talentos para o mundo? E, e aí a única, eu vou te falar que a bússola ela me mostrava para onde eu não queria ir, ela me mostrava para onde eu queria. Eu acho que saber o que não se quer já é um belo caminho. É Porque 50%, né? exatamente. Então, eu sabia o que não me agradava, mas não quer dizer que eu sabia que estava lá, vá nessa direção, né? Eu sabia o que eu não queria, e não é que a gente nasce sabendo, né, Jamie, que do tipo, tá aqui claro que é esse o caminho. Você sabe a partir do momento que você experimenta. E aí eu tive a oportunidade de fazer experimentações. Então eu mesma, dentro dessa carreira ainda corporativa, eu fiz 3 mudanças profissionais. Eu trabalhava em agências de publicidade, eu falei, acho que não é esse caminho, vou para uma empresa que tem uma outra pegada, uma outra forma de trabalho. Legal, dentro de empresa eu trabalhei em uma área, eu falei, não é essa área ainda, vamos para uma outra área de atuação. Mudei completamente, fui para RH, tive que fazer toda uma reestruturação do que eu entregava, enfim, poder entrar em RH. Aí, de novo, não é esse lugar. Ou seja, a tua bússola, no mínimo, ela vai te falar onde não é para você estar, né? O que não te faz brilhar. Aí, a partir do que não te faz brilhar, o que você tem nas tuas mãos? Novas possibilidades. No meu caso, eu acho que eu tenho um lado muito voltado a encontrar o equilíbrio, a ser justa, né? E aí eu tinha algumas questões ligadas à falta de justiça dentro das organizações. Por isso essa busca por algo que seja mais ou autogerido, ou com distribuição participativa de autoridade, enfim, outras formas, porque é isso, esse é o lugar. Eu não acho que eu me incomodava um pouco com questões ligadas à autoridade. E aí, talvez, essa foi uma boa bússola. Eu falei, tá, em que lugar eu posso estar que isso me incomode menos? Então, no fim, a gente percebe, Jamie, aí depois você também pode trazer um pouco da sua experiência, e eu percebo isso, o nosso trabalho, o que a gente entrega de valor, na verdade, está muito ligado a questões que a gente quer resolver para a gente como indivíduo. A nossa missão está ligada a alguma coisa que também é para o nosso bem, para a nossa melhor evolução nesse mundo. Eu geralmente falo que o nosso trabalho é a nossa cura. A gente geralmente se coloca em condições de trabalho que no fim elas vêm para nos dar lições, né? Para nos tornarmos melhores pessoas. Então, dado momento eu falei, o que vai ser a minha cura, né? Dessa vivência corporativa que eu tive? Encontrar formas que fossem mais abertas, mais participativas, mais igualitárias. E aí, por quê? Porque eu quero trabalhar nesse lugar. Eu quero criar um mundo que me dê essa condição, sabe? Ele não existe, então você fala, então como é que a gente cria? Porque as pessoas às vezes pensam, qual foi o caminho que você traçou hoje para você ser uma caçadora de desperdícios e tá falando de Mottainai? Você planejou? Não, a gente não planeja, mas só que tem uma coisa assim de entender o que é que você está incomodada e ter coragem de ir experimentando. Como é que você faz o caminho? Caminhando. Então, se fica esperando, eu vou esperar uma referência. Na verdade, nós vamos ser as referências porque a gente está caminhando, a gente vai esperar. E aí tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui com você, que eu acho que está muito vivo para mim agora. Quando eu quis, eu falo assim, eu vou falar sobre Mottainai e eu vou ensinar as pessoas a compartilhar este olhar sobre reconhecer os desperdícios. Tudo que está faltando hoje para a gente, não é porque falta, é porque a gente desperdiça. Então, indo para a raiz, se eu ensinar as pessoas a enxergar os seus desperdícios, elas vão poder usar os recursos de forma digna, tanto os intangíveis quanto os tangíveis, e aí vai começar a fluir, né, de fluxo. Quando flui tudo, flui os talentos, fluem as oportunidades, vai fluir o dinheiro, vai fluir a autonomia, vai fluir tudo. Então eu imagino assim que a minha parte
é essa, né? De poder fazer. E aí, uma vez que eu consigo sistematizar, me colocar, me apresentar, eu viro tinta da Tizi. Tinta, cor definida. A pessoa fala, ah, a TM faz isto. E aí, quando a gente fala de trabalhar em rede, em projetos em que eu sou útil, já está tudo pronto, né? Preciso sensibilizar as pessoas para que elas reconheçam os recursos. Como a gente vai fazer isso? Já tem a TM como o Tainá que consegue fazer isso, já está tudo pronto, ajuda, né? Então a gente chama, vem fazer. Então aí eu percebo que definir que você é tinta, qual é a cor, né? Qual é a cor? E as pessoas falam, não, mas a gente pode fazer isso aqui internamente? Pode. Você pode desenvolver uma forma de sensibilizar as pessoas sobre determinado recurso que ela está desperdiçando internamente? Pode. Só que talvez demore mais e talvez não seja tão legítimo, né? Porque o que a gente tem? Eu tenho, uma vez que a gente descobre, né? Autenticidade e legitimidade. E é a autenticidade que nos liga às outras pessoas. Por isso que eu sempre começo com a tua história, porque quando você fala da tua história, as outras pessoas conectam com você, na hora. Sim, E exatamente. é neste lugar que a gente faz a conexão e que é sustentável as relações, os projetos. É por aí que a gente consegue trabalhar em rede, porque trabalhar em rede é orgânico, né? É isso que você fala, quando você fala, o que é orgânico? Não tem como explicar, porque o orgânico, como é que é? Você fala assim, nossa, gente, ali cresceu de forma orgânica. Às vezes a pessoa só tem referência do orgânico, do alimento orgânico que não vai agrotóxico, mas é muito mais, né? Não é, e tem uma metáfora muito legal, eu não sei, bom, vou acreditar Maria Clara, se não for teu, depois você me conta. Ela falou assim, é como se fosse um movimento, e a gente usa isso, inclusive um dos métodos que eu aprendi de autogestão dentro das organizações se chama organizações orgânicas, que é o O2. Por quê? Porque você não tem uma forma exata de chegar, você tem um ponto de partida, mas você não tem um ponto de chegada. E aí, como é que cresce uma árvore, as raízes de uma árvore? Elas não têm um plano exato. Eu vou crescer 45 Primeira graus fase, para segunda baixo. fase, Elas vão se expandindo e se elas encontram um obstáculo no meio, elas vão contornar esse obstáculo da melhor forma que lhe for possível. Então você vê que as raízes, elas vão andando, e de repente se tem uma calçada no meio, elas vão por cima, passam, enfim. Esse é um formato orgânico, é um formato que ele não é rígido, ele não é pré-determinado, é um formato que se constrói ao se fazer. E é dessa maneira que não só eu estou vendo, né, as organizações, como é isso que você traz agora. E é isso também que eu estou falando, que essa forma de conceber o seu próprio trabalho, ele vai ser uma forma cada vez mais orgânica, como essa raiz de árvore, que vai para um caminho, de repente encontra um pedaço de concreto e não pode mais crescer tão bem, então, eu vou desviar. Significa que a gente tem um ponto de chegada, uma meta? Não necessariamente, mas a gente tem a bússola, nem que seja a bússola nesse caminho de falar para onde eu não quero crescer. Essa raiz de árvore não vai para a esquerda, ela vai para a direita. Pode ser que ela vá para a direita para cima, um pouco da direita para baixo. Pode ser que ela em algum momento tenha que voltar para a esquerda para depois voltar para a direita. Mas é dessa forma mais flexível. E é isso para mim que é o futuro. Isso já é o presente, na verdade, Tim, eu vejo. Mas é um presente que às vezes a gente reluta, né? Em trazê-lo, em vivê-lo. Enfim. Agora, ouvindo você falar, me veio uma imagem, né? Você fala assim, do orgânico. Então, pensando na planta, a planta cresce em direção à luz. É verdade ou não? Você tem a plantinha. Sim. Se tem a luz da janela para lá, você vai ver que ela vai direcionar tudo para lá. Ela vai em direção à luz. Então, eu uso essa metáfora na minha vida. O que é a luz para mim? Né? Luz é ser digno de todos os recursos. Luz é não desperdiçar. Luz é honrar todas as relações, é honrar todos os recursos e usar o meu tempo e o meu talento para beneficiar o maior número de pessoas. Essa é a minha luz. Então, toda vez que eu vejo projetos, ações, pessoas que estão na luz, o que acontece? Eu naturalmente me direciono para elas. Eu presto atenção nelas. Né? Então, agora, quando você fala do orgânico, para mim ficou claro isso, fazendo uma metáfora. E aí ajuda, né? Super, é isso, né? Talvez melhor que bússola é onde é que está essa luz, essa fonte de luz, né? E você... Que te energiza. Exatamente, o que te energiza. E tudo bem, porque...
É, pode falar. Continua falando o que eu falo. Eu sou dessas que atropela. Val, Não, termina. não, é que eu também vou falando. Eu adoro puxar um Ó, assunto, um engano o eu outro. queria que você me fala, só porque a gente falou desse negócio da luz, Tatise, descreve para mim o que é que você sente depois de um workshop, ou de uma aula, ou de um contato que você teve com as pessoas, depois de um dia de trabalho. Descreve qual é a sensação que você tem. Lembrando que não é todo dia de trabalho que a gente tá ali vibrando na luz, porque não quer dizer que tudo seja um mar de rosas. E eu acho que isso também é muito parte de como é que a gente integra o que também não é bom. Às vezes a gente também tem essa ilusão, né, Tcheme, que eu vou achar um trabalho que ele vai ser legal todo dia, eu só vou fazer coisa que eu gosto. Não. Acho que como tudo na vida, você tem momentos que não são tão bacanas, tem coisas que vão te desagradar, mas de novo, onde é que está a luz, né? Vamos olhar para ela e seguir a direção. Agora, como eu me sinto quando eu faço um trabalho bacana, e que realmente, Tcheme, das coisas que eu faço, as que mais me deixam bem, são bem essas que você relatou, sabe? Que tem muito a ver com esse contato com os outros, né? Poder transmitir algo que eu sei, ou poder sensibilizar uma organização, uma liderança. Acho que isso, esse estar em contato, ou de repente criar um conteúdo e depois receber um feedback sobre ele, enfim, isso é realmente muito energizante. E eu sinto eu sinto que eu contribuí, que eu pude desenvolver alguém. É uma sensação de fui algum instrumento bom para aquela pessoa naquele momento. Então, esse é o sentimento que eu trago e eu vou um pouco além. Eu acho que a minha visão também, não só, né, acho que das relações como um todo, mas vamos trazer isso para o trabalho. Não dá para pensar numa relação, e principalmente de trabalho, onde eu não saia nutrindo e também nutrida e nutrindo alguém. Então, o meu objetivo é, mesmo numa relação que seja transacional, alguma coisa que eu só vou pagar alguém para fazer algo, se eu tiver a oportunidade de aprender com aquela pessoa e de poder ensinar algo para ela, isso é, para mim, a melhor recompensa que eu poderia ter. Então, hoje eu faço algumas atividades que elas são puramente de troca de desenvolvimento humano. Porque, enfim, essa moeda eu incluí, ela não precisa necessariamente ser remunerada financeiramente, mas se eu tiver como promover essa troca, esse aprendizado, não só para o outro, mas para mim, acho que é o momento que eu falo, cara, valeu a pena. Então, eu saio com esse feeling, né? Valeu a pena ter ido lá, falado, contado um pouco, estimulado a mudança, a pensar diferente. Acho que isso é um pouco disso que eu sinto, Tchene. Ai, que coisa boa. Eu queria te ouvir, quando você faz isso também, que você faz isso com muita gente, Tchene, você leva bastante do teu conhecimento, inclusive, né? Eu te acompanho sempre, estou lá na tua lista de transmissão, sempre tem um áudio novo, um vídeo novo. O que você sente depois de mandar, né, esse conteúdo, de acabar um papo como o nosso que a gente está vendo aqui, que a gente está tendo aqui? São duas coisas. Tem coisas que eu estou aprendendo ainda, que é o desapego. Que às vezes, quando você oferece, tem uma expectativa. A gente está se doando no nosso melhor. Às vezes você mandou, a pessoa não teve tempo nem de ver, nem leu, não deu feedback, sabe? Então tem um desapego também. Por isso que eu estou muito feliz com a digitalização. Eu estou com um trabalho forte ajudando as pessoas a se desmaterializar. Ah, Tem muitas pessoas que fazem um trabalho como o nosso, que são maravilhosas, mas elas ficaram só no presencial e agora, nesta nova era, elas perderam recursos. Elas não têm como desenvolver o trabalho e aí eu estou, né, fazendo um trabalho com elas de desmaterialização, porque eu acho que a digitalização, quando a gente fala dessa nova era tecnológica, ela é muito uhum, generosa. Esse papo que a gente está tendo está sendo fantástico e a gente está oferecendo para os jovens agora. Que muitos deles, nesse momento, não podem estar ao vivo com a gente porque eles precisam estar na escola, virtualmente, você sabe, né? Então, sim. mas o digital permite que isso fique registrado, gravado aqui no IGTV e depois fica no YouTube. Então, é uma coisa de... O que agora, né? Então, eu fico muito feliz de poder entregar isso para o mundo, mas eu fico mais feliz agora de eternizar através do digital. Porque aí
Porque antigamente falava assim, olha, você sabe o que é, né? Ah, vamos fazer um curso antigamente, né? Aí faz aquele esforço, aquele esforço, aquele esforço. Aí vem 3 pessoas, não dá pra fechar a turma porque não paga de... Você sabe como era, né? Dá Sim. uma frustração, uma vontade de entregar conteúdo, pessoas que precisam e que não podiam pagar porque tinha toda uma infraestrutura e a gente, né, muitas vezes tira do bolso para fazer. E aí eu sofria com isso. Essa websérie é uma prova concreta de entrega de conteúdo que estava limitada a recursos. Eu já tinha esse projeto há muito tempo. Sim, Eu falava assim, sim. como é que eu vou descortinar para estes jovens falando de profissões do passado? Para mim não tinha nexo nenhum. Então, Uhum. desde há 5 anos, quando eu comecei esse projeto Caia na Real com os jovens, eu falei, eu já vou ensinar vocês Motainá, eu vou ensinar os soft skills, comunicação não violenta, eu vou trazer todas essas coisas que não tinham em lugar nenhum, porque se é para preparar para o futuro, para o mundo do trabalho, precisa entregar realmente habilidades que vão ser necessárias, né? Uhum. Tudo isso com autoconhecimento, então vamos entrar. Todo mundo que vinha ajudar, eu falava, vem ajudar. Aí eles falaram, eu vou fazer um workshop para os seus jovens. Só que aí eu tinha um número limitado, 40 jovens que eu atendia, 2 turmas Uhum. de 20. E agora, com essa websérie, não tem mais limite, né? Não tem mais limite, Dati. Aí eu me Sim. sinto... Então, e a websérie? E eu queria produzir já um documentário dentro dessa linha, profissões de futuro e tal, com um projetinho debaixo do braço da Tive. Bati em todas as portas. Produtora, televisão, escolas. Quem gostaria? Maravilhosa a ideia. Consegui nenhum patrocínio. Ninguém tinha dinheiro para fazer. Falou, não. E aí eu fiquei assim, né? Puxa vida, como? Aí de repente todo mundo fazendo live e tal, né? Eu falei, quer saber? Instagram já tá me patrocinando. O Instagram tá me Muito bom, patrocinando. E muito aí bom. coloca isso. E hoje eu tô bem, me sentindo bem realizada. Aí eu vou te Sim. contar. Mas assim, o que eu fiz? Eu determinei que já era o projeto que eu ia realizar. No primeiro momento, eu ofereci esse projeto para algumas empresas, algumas instituições. Falando, olha, eu vou começar um projeto. E aí eu já também falei, eu sou danada. Fiz um vídeo e mandei para eles. Falei, eu vou realizar com vocês ou sem vocês. A diferença é, com vocês, vocês vão... Eu vou poder contar a história que você me apoiou quando ainda não existia nada e a gente vai fazer. Sem Uhum. vocês, eu vou ficar com o mérito todo para mim. Só essa diferença. Aí ninguém deu resposta. Ninguém quis, porque ninguém podia. Tarará. Resultado, realizei uma fundação alemã chamada Heide Reich, que já estava comigo antes e gostou muito do projeto, continua bancando, vou fazer o segundo semestre. E agora a gente tem uma websérie pronta, né, com 50 episódios. Então, assim, realiza. E eu acho que é não se desperdiçar. E a desmaterialização digital agora, ele permite que a gente perceba oportunidades e possibilidades mesmo. Mas o principal, eu acho que é essa eternização da Tizi. Sabe quantas Uhum. vezes eu queria apresentar você para o mundo? Várias. Gente, você precisa conhecer da Tizi, você precisa conhecer... Agora, eu não vou mais falar sobre isso. Sabe o que eu vou fazer, da Tizi? Vou mandar o link. Sim. Acabou. O Vou mandar acesso o que a link. gente tem à informação. Não, tornou acessível, né? A gente não tinha. Tornou acessível e disponível, né? Você tinha ali, você podia contatar alguém, mas qual era o canal de acesso? Agora o canal de acesso é um link. Tô É um aqui, você tem link. condição de se apresentar, conhecer mais sobre. Tá na palma das nossas mãos agora, né, time? E esse papo que a gente está tendo, intimista, honesto, sabe o que é um papo honesto? Não é papo de vendedor, a gente está aqui colocando o nosso coração, nossa alma. É isso que conecta as pessoas. E Sim. eu já estou tendo esses feedbacks. A gente já está na edição 44, então quantas pessoas já passaram aqui? 43 pessoas. E o que aconteceu com essas 43 pessoas? Elas começaram a criar as próprias webséries dela. Uma conhece a outra através das webséries, começam a criar parcerias, começam a criar projetos juntos. Uma vez que ela teve vários, acho que uns 60%, né, uns 50% das pessoas é a primeira vez que elas estavam fazendo live pelo Instagram, elas Uhum. nunca tinham feito, a primeira vez foi comigo. Olha.
Aí, a partir daquele link que ela passou para as pessoas que ela conhecia, ela começou a ser convidada para outras lives. E outras lives atingindo outros territórios. Então, aqui é Profissões de Futuro. Lá é da OAB. Aí o outro é do não sei o quê, entendeu? Então, ela foi começando a atingir outros públicos de uma forma muito sustentável, né? Você vai dedicar 1 hora para poder falar aqui, que era antigamente muito mais complicado também. Sim. Então eu estou enxergando que agora não tem limites para a gente poder se apresentar, mostrar o que a gente faz, por que a gente faz, né? E como que a gente faz. E o desapego no sentido de, eu vou fazer isso para acontecer isso, isso, isso. Eu vou fazer isso com essa... Acho que fazer com a intenção que eu estou na direção da luz. E depois o resto é orgânico da Tise. E a raiz vai que vai. Total, time. Tá indo muito por esse caminho. E eu feliz de você estar aqui, assim, participando e fazendo parte desse sonho. Porque é um sonho que se realiza. Você está fazendo parte do meu sonho, entendeu? Sim. Eu vou pegar esse gancho da desmaterialização para também falar sobre esse trabalho do futuro que eu investigo, Time, porque isso que você está construindo é parte já desse futuro que a gente ainda não sabia. Como é que eu vou fazer com que o que eu entrego chegue em mais pessoas? E hoje a gente tem condição de fazer isso. E o mais curioso é que as ferramentas elas já existiam. Assim como muitas outras existem, a gente ainda não ativou para colocar esse nosso conhecimento, para colocar o nosso potencial em ação. Mas, enfim, isso tudo para dizer que o que é curioso, eu acho que um ponto de partida para entender esse trabalho do futuro é, a partir do momento que a gente tem uma disseminação dessas tecnologias, a gente muda a nossa relação com o tempo e espaço. A gente consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia, porque eu não preciso necessariamente estar em um lugar para fazer. Como, por exemplo, quando você menciona os cursos, eu precisava estar nas escolas, você não necessariamente precisa estar mais lá. E você também tem uma relação diferente com o seu tempo, porque o acesso a isso não está condicionado a eu encontrar a TM naquele lugar para eu ter acesso ao conhecimento dela. Você pode fazer isso no teu tempo. Se a gente pensar na desmaterialização, graças a essas tecnologias, entender que elas são a base dessas economias exponenciais que a gente fala, essas economias, novas economias, ou seja, que elas conseguem dar acesso a mais pessoas, que elas usam os intangíveis, que é justamente isso, conhecimento, informação, criatividade. Isso é a base desse trabalho do futuro, Tia. Então, é a base. Isso que você me trouxe é o ponto de partida. Se a gente começa a entender que o valor que a gente está gerando para essas novas economias, ela está nos intangíveis, de novo, não quer dizer que ela está só nos intangíveis, quer dizer que a gente vem de um formato onde o valor estava necessariamente em recursos materiais, em recursos que se consomem com uso, em recursos que, ao se consumirem, geram o quê? Competição, porque não tem para todo mundo. Então você tem que ir atrás, só tem uma TM, eu só tenho que ir naquele dia, naquele lugar, ter acesso ao conteúdo dela. A gente está deixando de lado, não quer dizer que a gente ainda não se sustente em vários recursos que sejam naturais e sejam tangíveis, obviamente, mas onde é que está gerando mais valor? Nos intangíveis, em como é que a gente tem essa capacidade de distribuir, de usar essa informação, de acessar e de entregar informação, conhecimento. E aí, Datise, a importância do nosso trabalho, porque nós somos especialistas no intangível. Sabe? Quando a gente bebeu muito a fonte de Lala, né? Que já falava disso tudo. E aí a gente começa olha, eu vou falar o que nós somos. Tangibilizadoras do intangível. Quando você fala então, que você é fluxonomista... Vou mudar o nome dessa live aqui, dessa websérie aqui. Mudamos as nossas profissões, Time. Pronto. Por quê? Adorei. Porque quando você fala que você cria os fluxonomistas, vamos criar os fluxos. Exato. O meu trabalho é identificar os recursos. Com o Motainai, eu identifico os recursos. Aí depois a pessoa fala, gente, o que eu vou fazer? Porque, você entendeu? Eu pensei que eu não tinha. Agora eu descobri que eu tenho. Agora, o que eu vou fazer? Aí é você. Você desenha os fluxos. Porque, e a partir de desenhar os fluxos, a pessoa começa a enxergar isso e transforma esse intangível em tangível. E esse intangível chega, sim, no recurso financeiro. Por isso que eu falo, quando a gente entende o que é Motainai, quando a gente entende essa desmaterialização
fluxonomia, tudo isso que a gente está falando, que as pessoas falam que nome esquisito, essa coisa do orgânico, a gente vai conseguir chegar no lugar dos sonhos. O lugar dos sonhos é trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos e ganhar mais, porque amplifica muito essa coisa. Tanto que eu fiz um workshop online esse mês, justamente com esse tema, mas as pessoas ainda estavam pensando, o que é isso? É corrente? É trabalho em rede? O que é esse negócio de trabalhar menos e ganhar mais? Porque eles ainda estavam no outro mindset, mas o trabalhar menos e ganhar mais é isso. Se a gente conseguir tangibilizar o intangível, a gente chega neste lugar. Sim. Mas aí, essa fase ainda é de transição, né? Então, Sim. a gente conversa com os dois mundos e precisa ter bastante generosidade, paciência, no sentido de tem pessoas no mundo só materialista, tem pessoas que estão começando a despertar e tem outras pessoas que já estão na outra vibe, mas que não conseguem tangibilizar. Quanta gente já tem clareza e consciência, mas ainda estão na escassez, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eles têm um entendimento, mas ainda está faltando girar o negócio. O que você percebe disso? Ai, time, assim, eu tenho estudado muito isso, mas eu ainda estou procurando melhores respostas. O que eu sinto é que a forma como a gente dá valor às coisas é que é a base dessa mudança. Se a gente continua dando valor ou extraindo valor dos mesmos lugares, porque, de novo, se a gente for olhar, a nossa economia ela está muito voltada à extração, né, aos tangíveis, e a gente está falando de um planeta que já não tem recursos suficientes. A gente já gasta 2,5 planetas, eu acho que, enfim, já gastamos, eu não lembro os dados exatos, enfim, preciso justamente trazer mais essas informações, mas a gente não tem um planeta suficiente para dar conta de tudo que a gente está realizando, materializando. Qual é a chave para a gente poder viver melhor, né, dar conta desse futuro? A gente precisa aproveitar melhor os recursos que já existem, e que acho que dialoga super com o conceito de Motainai. Só que hoje não tenho pessoas que dão valor para isso. E aí que a gente fala sobre mudar a chave, né, onde é que é dar ou não valor, né, mudar a forma de valorar as coisas. Então, o que está muito ligado a um consumo, então o que se consome, como se consome, ela é a chave para essa nova visão, essa nova forma de valorar. E aí, trazendo um pouco da fluxonomia, a gente fala que geralmente a gente só dá valor para aquilo que tem resultado monetário, financeiro. E a gente tem valor em outras dimensões, que é essa dimensão cultural do conhecimento, da bagagem, do histórico, enfim. A gente tem também recursos que a gente às vezes não dá conta que é o que você faz quando você faz esse mapeamento, Tcheme, dos recursos que as pessoas já têm. Você já tem recursos materiais que você não dá valor. Então, como você pode dar melhor valor àquilo que já é seu, que já está disponível, que já é um recurso tangível, né? Um tecnoambiental que a gente fala. E dar valor atribuir valor, gerar valor em cima das nossas redes, do que a gente pode fazer juntos, do social, da mídia, das políticas, como é que a gente cria, né, governanças melhores. Só que a gente acaba que, tudo bem, é importante que isso tudo gere no fim um resultado também monetário, senão a conta não fecha. A gente ainda vive, óbvio, num mundo que precisa desse pilar, ele tem que funcionar, ele tem que trazer resultado. A questão é que a gente não pode olhar só para ele. Isso. Então, como é que a gente olha para resultados em outras dimensões? Então, isso fala muito, né? Estou trazendo isso da fluxonomia, mas que ela é a base. Relacionar-se de uma forma nova com o consumo é que faz com que a gente comece a dar novos valores distintos a coisas que antes a gente não dava. E aí, com isso, a gente consegue ter uma dinâmica melhor de vida, de relacionamento e, no caso que eu estou fazendo aqui hoje, nessa websérie, é com o trabalho. Então, o trabalho também, ele muda em função dessa nova percepção de valor, dessa nova construção que a gente está fazendo para o mundo. Nossa, que papo maravilhoso! Agora, você imagina o impacto que a gente está causando quando a gente está direcionando isso, e o meu trabalho nos últimos 5 anos é com os jovens. Sabe por quê? Porque eu falei, falar isso para adulto, ok, é legal. E assim, quando eu faço isso para as empresas, eu sou remunerada, né? Então, vai segurando ali a balança. Mas eu, como caçadora de desperdício, eu falei, gente, aí as escolas estão formando desperdiçadores, né? Então, assim, eu falei, eu preciso ir lá na fonte e
os líderes do futuro. Então, hoje eles têm 14 anos, daqui a pouco tem 25. Então, vão trabalhar neles. E aí eu vi, ninguém olhava para eles, poucas pessoas olhando para eles. Então, eles estão ali, né? Comecei a olhar e comecei a investir. Sabe qual é investir? 40% do meu tempo eu abri mão das organizações e dos projetos remunerados e fui investir nos jovens. Porque eu falei assim, eu não posso só falar que eu sou uma caçadora de, eu preciso ser, agir, não é verdade que você falou? A gente Sim, precisa sim, ser o exemplo. sim. E aí as pessoas, mas quem vai te patrocinar? Eu falei, não, eu estou patrocinando. Porque não pode esperar. E aí eu comecei a fazer isso. Então, eu estou bem feliz de você e as 50 pessoas que toparam fazer essa websérie, porque a gente está fazendo justamente isso. A gente está investindo neste jovem, já entendendo que esse é um investimento de grande impacto, entendeu? De grande impacto, porque o que vai... E agora, com a digitalização, então, assim, aonde vai chegar? Por quanto tempo vai chegar? Agora já não tem mais esse limite, que antes a gente tinha, e agora já não tem mais. Sim. E você tem ideia assim, do que a gente está fazendo ali, né? Já com essa visão. A gente já não vai acabar, já está quase acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos jovens, o que você enxerga desse futuro aí para esses jovens, e também se você voltasse no tempo e tivesse 15 anos agora, Datis. Com o conhecimento que você já tem, só que você voltasse a ter 15 anos. Com todo o tempo, né, dali para frente aqui. Faz esse exercício um pouquinho. Você faria coisas diferentes, você ia aproveitar mais. Como que seria a Datise com 15 anos em 2020? Ai, que curioso, porque ontem mesmo me marcaram numa foto que eu tinha 15 anos. Eu falei, nossa, olha essa foto quando eu tinha 15 anos. Enfim, fazia muito tempo que eu não tomava contato com a Datise dos 15 anos, aí você me traz essa pergunta, Hoje, ela veio na hora, né? Mas primeiro falando sobre os jovens, eu vou falar a verdade, assim, no fundo do meu coração. Eu me preocupo muito com duas categorias. Uma delas são os jovens e outras são as pessoas na nossa base da pirâmide, porque eu falo que o futuro do trabalho não chegou para eles. E eu não sei quando vai chegar. Mas aí a gente fala disso na próxima live. Mas eu me preocupo com os jovens porque hoje, além deles serem o público que está sofrendo tá com maior taxa de desemprego, porque a gente está passando por um momento onde vários trabalhos estão deixando de existir, está tendo uma retração, enfim. Quem não tem experiência não está sendo absorvido no mercado, enfim. E esse jovem, ele está perdido, ele está vindo de uma educação, no formato de educação completamente linear, que ficou falando para ele a vida inteira que ele tinha que aprender as coisas, enfiar aquilo na cabeça, entrar numa faculdade e sair dali com uma profissão e que aquilo ia dar um emprego para ele. Não é esse mais o universo, o mundo que ele está chegando e está encontrando. E eu acho, por isso que eu acho que um trabalho como você está fazendo é louvável. E eu gostaria, sim, a partir do momento que eu também encontrar um momento mais estável na minha nova profissão, da minha profissão de investigadora do trabalho do futuro, de como eu posso fazer com que ele chegue mais, esse futuro chegue nos jovens, porque eu não acho que ele está chegando. Eu ainda vejo que os jovens, eles precisam entrar no modelo tradicional, porque foi assim que eles foram ensinados, para que depois eles comecem a subverter aquilo. Foi isso que eu fiz e é isso que eu ainda estou vendo que os jovens precisam passar. Eles dificilmente... A gente está criando uma ilusão de que o jovem tem que vir para o mundo com uma ideia incrível e criar uma startup e que ele vai ser super bem sucedido, e não é esse o universo que ele vai encontrar, não é isso. Então, como é que a gente pode equalizar expectativas, a questão da propositite e mostrar que não tem só uma forma de fazer, que eu acho que as escolas não estão mostrando isso. Então, é isso que eu sinto, eu gostaria de poder atuar mais, então já fico muito feliz com o trabalho que você tem feito. Exatamente. você já está atuando, viu? Você já está atuando aqui que hoje. Bom, já estou feliz por isso. Já estou feliz. O que E eu a falaria Datise para de 15 anos? Datise? Pois é, o que eu falaria? Gente, eu acho que deixa eu pensar o que eu falaria. Eu não sei o que eu mudaria no caminho, Então, o que mas você diria? eu acho que eu diria para ela confiar mais no processo, que aliás é uma frase que todo facilitador fala, confia no processo, porque no final você vai chegar no resultado. Às vezes o processo parece bagunçado, mas o resultado ele se apresenta, ele é o melhor que poderia ter vindo. Eu acho que eu daria
esse conselho para essa Datise e talvez falaria para ela se enfiar em mais coisas. É que eu sempre me enfiei em muita coisa. Era da atlética, fundei grupo estudantil na faculdade, enfim, fazia essas coisas já, mas eu acho que eu teria me enfiado ainda mais e teria feito talvez um caminho mais voltado para o social. Mas, cara, tudo tá aí, tudo tem que ser como tem que, tudo é como tem que ser, então só confia no processo, acho que esse é o recado. Ai, que coisa bonita, confia no processo. Confia no processo. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é contexto, né? Contexto. Que muita gente fala de fórmulas, de estratégias, e as pessoas falam, ai, a time fez tal coisa, a Datise fez tal coisa, vamos fazer. Eu falo, gente, é importante entender o seu contexto. Eu também falo com os jovens. Eles falam, Tia, o que é o contexto? Eu falei, o contexto. Você tem uma ideia, você tem ali uma possibilidade, ok? É uma coisa diferente, é uma nova alternativa. Porque assim, o meu objetivo aqui com a websérie é apresentar novas alternativas. Não tem só isso, isso, isso. Além disso, tem essas outras coisas aqui. Ah, eu nunca ouvi, não tem nenhuma faculdade com esses cursos. Mas elas existem, a gente está dando os nomes e é isso aí. Essas pessoas existem, estou mostrando. Beleza. Aí, elas são novas alternativas. Não quer dizer que é o único caminho, mas quer dizer que você precisa olhar, ter mais opções e agora adaptar para o seu contexto. O seu contexto, porque cada um tem um contexto. Né? Então, quando você fala, eu tenho duas preocupações, o jovem e quem está na base da pirâmide, pois os nossos jovens, eles são os dois. Eles são os jovens de escola pública da periferia, eles são a base da pirâmide e eles são jovens. Então, você já tá, todo mundo que você se preocupa já tá tudo juntinho aqui, ó, tudo junto e misturado. E aí, adaptação para o contexto, Sim, sabe? sim. Isso é muito importante a gente perceber. Porque depois não é para falar, mas não deu certo comigo, mas existe um contexto. Qual é o seu contexto? Ensinar as pessoas a perceber o contexto delas. Isso aí pouca gente está ensinando. Pouca gente está explicando a respeito disso, de poder perceber o seu próprio contexto. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu. E a gente ficou muito com a história do consumismo, de achar que comprando alguma coisa, a gente já vai conseguir aquilo. Quando eu era criança, eu perguntava para as minhas amigas negras de cabelo enrolado, que shampoo que a sua mãe usa? E elas perguntavam o meu também, que shampoo que a sua mãe usa? Que você usa? Eu falava Colorama. Eu não sei se o que Colorama era o shampoo mais barato. E aí ela falou, vou pedir para minha mãe comprar. Aí a gente falou, vou pedir para minha mãe comprar igual ao do seu. Por quê? Porque aí se eu usar o shampoo, eu vou ficar com o cabelo igual ao seu. Você entendeu? A gente colocava no consumo a solução de alguma coisa que eu queria. E isso está muito aqui, ó, arraigado essa história. Sim. Existe um contexto, um DNA, Sim. um papai, uma mamãe, toda uma coisa que ninguém explica, ninguém nunca fala, né? Também me interessava falar. Falta isso. Pois é. Total. E por que que a gente quer isso? Acho que mais ainda, vamos mais a fundo. Por que que eu quero cabelo igual ao teu? Enfim, do que nos alimentamos para querermos o que queremos, né? Acho que é outra coisa que também tem a ver com esse contexto. Que a gente precisa evitar. Ainda mais porque se a gente está falando em desmaterialização, exponencialização, essa informação borbulhando cada vez maior, qual que é o nosso desafio agora, Tchê? É escolher. Porque não dá, a gente não vai dar conta de tudo. Então, escolher da onde eu consumo, para escolher, para poder também consumir, escolher consumir informação é consumir, concorda? Nós estamos aqui, quem está consumindo conhecimento também está consumindo tanto quanto está consumindo outros bens materiais. Enfim, mas aí acho que isso já vai para outra live, outra websérie ainda. Outra. Eu quero agradecer de coração sua generosidade, sua disponibilidade, né? De contar a tua história, enfim, de ser a Datise que é, né? Se apresentando aqui. Você falou, como vai ser? Eu falei, vai rolar o papo e é isso que vai acontecer. E você trouxe o teu melhor, eu também procurei ser digna da atenção plena das pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo, quero agradecer. E avisar que vai estar, eternizamos já, vai estar aqui no IGTV, esse episódio, vai estar no meu canal do YouTube, disponibilizo depois para você, dá para você colocar nos seus canais também. E dizer que semana que vem a gente continua. E às 14h com mais um episódio da websérie Profissões do Futuro.
Obrigada, Tchau, Time. pessoal. Obrigada. Obrigada, Marisol, pelo convite, pela ponte também. Marisol. Aí Obrigada. o meu chefe Instagram já tá falando que já tá acabando o tempo. É o meu patrocinador, o Instagram. Patrocinador. Muito bom, time. Obrigada, pessoal. Vi aí o Júlio, vi o Márcio Raif, não vi mais, vi muito rápido. Obrigada por estarem aqui com a gente também até agora.